pessoal, estamos iniciando agora mais um episódio do CaroCast e hoje eu trouxe para vocês um casal muito querido e especial para dividir esse bate-papo conosco. Com vocês, Guilherme Batista e Mariel. Uma salva de palmas, pessoal! É isso, hein? Quando ela falou um casal especial, eu fiquei até procurando. Gente, bate palma, mas vocês não comeram, não? Vai, ó. Aê! Gente, quero já agradecer a presença de vocês por estar vindo aqui. Vocês que são, assim, celebridades. Meus amigos, assim, que estão bombando nas redes sociais, evangelizando as pessoas. É uma honra tê-los aqui no meu podcast. Muito obrigada. E quero que vocês se apresentem um pouquinho aí pro pessoal. Deixa eu começar dessa vez, né, meu amor? Eu pensei que ele ia largar de sempre. Primeiras damas, eu fiquei esperando. Olha, pra quem não me conhece, meu nome é Guilherme Batista. Para os que conhecem também é Guilherme Batista. Eu sou evangelista. Deus me chamou como um evangelista nessa nação e principalmente para o público jovem e adolescente. Sou casado com essa mulher maravilhosa que está aqui ao meu lado. Coloca maravilhosa nisso. Eita, maravilha. Hoje nós temos 4 filhos juntos e olha que preciosidade. Nós estamos vivendo o propósito de Deus, levando esse ídolo de Cristo juntinhos, né, meu amor? Multiplicando também, né? Multiplicando. A congregação nossa já é grande. Vocês seguiram a risca, né? O povoar aí. Eu sou a Mariel Batista, casada com esse homem maravilhoso, esposa do Guilherme Batista, mãe de 4 aí, então, né? São 4 filhos, a gente tem uma obra missionária em casa e a gente pretende aumentar ainda essa família que tá pouca. Amém. Já estamos esperando o 5º, né? Ou a 5ª, em Amém, nome de em Jesus. nome de Jesus. E Se Deus quiser, vai vir a 5ª. a 5ª, né, meu amor? A gente tá orando. Vamos orar por isso. Se for a 5ª, é Isabel. Já vamos deixar aqui o nome registrado. Pra ninguém imitar, Pra ninguém pegar. já, ninguém Ninguém pega esse nome. Nem tá em uso mais esse nome, não. Não, gente, ó, já deixa reservado. Tem como reservar o nome? Reservado, Isabel. Mas enfim, então, juntos a gente tem feito a diferença por onde a gente passa, não só na vida dos jovens, mas também na vida de famílias, que assim como nós passaram por acidentes de percursos e tiveram a oportunidade da parte do Senhor de um recomeço. Então a gente tem vivido dias extraordinários aqui nessa terra e com a graça de Deus temos a oportunidade de compartilhar esses dias um com o outro, né, meu amor? Amém. E também com as amizades que o Senhor tem colocado na nossa vida, assim como a Caru. Muito obrigada pelo convite, a gente tá muito honrado de estar aqui no tê-los CaroCast, gente. Ó, são um dos meus primeiros convidados, hein? E fique registrado Fique nisso. registrado isso também. No canal que tiver com 1 milhão de inscritos. Exatamente. Isso é uma em nome profecia. de Jesus, Em nome de receba. Jesus, receba. Muita Senhor. gente vai ser impactada ainda pelo CaroCast. Amém. Vai ficar, ó, Deus vai soprar esse nome. Por falar nisso, né, e muitas pessoas serem impactadas, a gente está vivendo um tempo no qual as redes sociais, né, é algo que está, assim, em alta. Muita gente está tendo acesso às informações através das redes sociais e vocês dois, né, são referência aí nesse meio, né? O Guilherme, eu acho que já chegou no seu 1 milhão de seguidores aí, Guilherme. No TikTok. No TikTok já tem 1 milhão. Agora E no Instagram? 600 mil. 600 Gente, então, ó, por favor, vamos todo mundo seguir o Guilherme para bater esse 1 milhão aí. É isso aí, gente. Mariel também, uma referência, né, para nós mulheres, para muitas, além de mulheres, adolescentes, que tá seguindo nas redes sociais. E eu quero perguntar para vocês, como que iniciou esse trabalho de evangelizar pessoas através das redes sociais, do Instagram, né, do TikTok? Como que começou isso na vida de vocês? Eu comecei bem cedo, né? Guilherme é o pioneiro das redes sociais. Hoje vocês vão descobrir porque o quantos meu anos ele tem. Porque o meu trabalho sempre foi de evangelismo, né? Eu a vida inteira fui evangelizando, e então a rede social foi mais uma forma de se levar a mensagem de Cristo, de alcançar ainda mais vidas. Por quê? Porque imagina, eu tô aqui, eu posso estar ministrando aqui, nós temos no nosso estúdio 5 pessoas. E aí o que eu vou falar aqui vai impactar a vida de 5 pessoas. O que está sendo gravado aqui vai impactar a vida de 20, 30, 40, Amém. 50 mil pessoas, que pode alcançar um vídeo que é postado. Então, assim, eu entendi que a rede social ela consegue propagar ainda mais longe aquilo que eu estou dizendo aqui agora. Então, por que eu vou ficar falando só para 5 pessoas se eu posso falar para essas mesmas 5 pessoas e isso está sendo gravado e vai alcançar milhares e milhares? Então, a Caru ela pode falar para um pouquinho de gente, mas isso que ela montou de estrutura vai fazer com que milhares de pessoas possam ser alcançadas. Então, a rede social, para mim, eu acho que foi a forma de se levar ainda mais. A maior comissão nossa é ir por todo mundo e pregar o evangelho. Quando eu abro a minha tela do meu celular
E a minha rede social eu consigo falar para o mundo inteiro sem sair de lugar. Então, assim, é uma facilitação de se levar a mensagem de Cristo através de um clique, né? Exatamente. Cliquei e consigo falar com tanta gente. E você, Mariel? Eu brinco que tudo que eu vivo hoje, assim, para 200 mil pessoas, era o que há anos eu vivia no oculto, sabe? A partir do momento em que eu recebi, e é muito engraçado que nos meus primeiros anos, assim, de convertida, eu recebi uma palavra de que o Senhor me usaria muito, muito fortemente nas redes sociais. Então, o que eu acho que o que nos liga, né, a partir do momento que a gente recebe algo até o cumprimento dessa promessa, é crer que a promessa do Senhor ela não volta vazia, que se Ele liberou uma palavra, ainda que no momento pareça que não vai se cumprir, ela vai se cumprir. E aí eu comecei a me preparar e hoje eu vejo que era uma preparação para esse momento, para os dias de hoje. Então, há 7 anos atrás, eu criei meu canal no YouTube. Tu esteve comigo agora no momento em que eu vou retomar o meu canal no YouTube depois de anos sem gravar, sem fazer vídeos. E eu comecei a viver. Na época, o nome do meu canal era Fora do Mundo com Mariel da Rocha. E era exatamente a questão de alguém que se converteu. Então, eu contava meus testemunhos, a maneira como... o que Deus tinha feito, como eu conheci o Senhor. Contei meu testemunho de conversão, testemunho de parto. Enfim, eu contava... colocava as pessoas participando daquilo que o Senhor estava fazendo na minha vida. E hoje eu vejo que eu vivo a mesma coisa daquela época, só que numa proporção muito maior. Então, assim, foi algo que começou, de fato, num secreto e que o Senhor foi soprando. E é incrível que o amor que eu fazia para 30 pessoas assistirem o vídeo, 100 pessoas, 500 pessoas, é o mesmo que eu faço hoje, me dedico para que 200 mil pessoas assistam. Uau. Enfim... Eu acho que o principal que faz essa diferenciação, assim, é que existem pessoas que usam as redes sociais para benefício próprio. Então, para ganhar coisas, para ter seguidores, para permuta, para não sei o quê. E tudo bem, eu respeito as pessoas que veem da rede social apenas uma ferramenta de benefício próprio. Um bônus. Mas a nossa rede social, ela tem, assim, Poder, poder de impactar vidas, como o Guilherme falou, de transformar realidades, de transformar famílias. Então, a partir do momento que a gente tira os olhos de nós mesmos e começa a fazer em prol do outro, as coisas, elas fluem de uma maneira surreal, porque esse é o propósito do Senhor, sabe? Foi para isso que Ele nos criou, para tornar Jesus conhecido, para revelar Jesus. E a maneira como a gente vai fazer isso é o propósito específico que cada um tem, né? E é legal você falar sobre isso, porque eu acho a nossa história um pouco parecida, né? Já te falei. E comigo aconteceu assim, da mesma forma. Eu comecei nas redes sociais, eu não tinha me convertido ainda, não era cristã. E eu sempre fiz uma pergunta para mim mesma. Eu falava assim, gente, por que eu tenho essa rede social aqui? Por que eu tenho esse tanto de seguidor? Por que o pessoal me segue? Eu não conseguia entender como que aquilo ia tomando uma proporção cada vez maior de pessoas começarem a me seguir, de pessoas começarem a mandar alguma coisa. E eu sempre me perguntei, porque eu sempre gostei de moda, mas nunca fui de falar de moda. A Caru, ela sempre falou de política, sempre se posicionou como empreendedora, outras coisas, assuntos que, na época que eu comecei no Instagram também, não era nada legal. Não era nada, assim, interessante de ser dito, né? Fugia do padrão. Mas eu sentia que mesmo que eu falasse de questões de trabalho, questões de política, questões de maternidade, relacionamento, eu sempre fiquei com esse vazio, me perguntando, mas o que justifica, né? E aí, quando aconteceu minha conversão, que eu recebi uma palavra também, e a palavra foi justamente a respeito das redes sociais, que eu iria impactar a vida de várias pessoas através do meu testemunho. E isso, de fato, aconteceu. E depois, só que eu comecei a analisar e que eu comecei a ver que eu realmente poderia fazer a diferença na vida de várias pessoas, não só de uma, mas, assim, de 30 mil pessoas. Então, eu comecei a receber vários testemunhos de pessoas que começaram a me ouvir, porque eu falo que o melhor testemunho, para mim, é o testemunho vivo, né? É você ser seu testemunho. Muita gente me pergunta, Carol, qual é teu testemunho? Eu falo, olha para mim. Olha para mim que você vai ver o meu testemunho. Então, quando as pessoas começaram a ver a minha diferença, o tanto que foi impactante, eu comecei a receber vários testemunhos a respeito disso. De pessoas falarem, Carol, me ajuda, eu estou passando por uma situação assim, semelhante à que você passou, segui você no Instagram e me dá uma palavra, e eu comecei a conectar com essas mulheres. E aí eu falei, Deus, agora eu entendi. O propósito de ter as redes sociais, de começar isso tudo. Porque antes, sem propósito,
Gente, tinha vários dias que eu acordava e falava assim, não, vou cancelar esse Instagram, é hoje. É engraçado que eu já passei exatamente por isso. Quando eu não usava as redes sociais, assim, com esse intuito de levar a mensagem de Deus e tudo, eu já tive vontade de excluir ele diversas vezes. Eu colocava privado o meu Instagram, eu falava assim, não aguento mais, não, tô com preguiça. Mas o que eu percebo é que a partir do momento que a gente entrega tudo pro Senhor, a gente entrega tudo. Então, o tudo não é só a minha casa, não é só o meu casamento, não é só os meus filhos, mas é tudo. E tudo tem as redes sociais incluídas. Então, as minhas fotos, as minhas redes sociais, tudo é em prol do reino. E a partir do momento que a gente entende que se a nossa rede social é do Senhor, vai ter dias que por mais que eu esteja... hoje eu não tô afim. Hoje eu não quero aparecer. Né? Exatamente. Tem dias que a gente fala assim, nossa, hoje eu não vou gravar nada. E daí, daqui a pouco, a gente tá ouvindo uma música e o Senhor fala, posta essa música. Exatamente. Ou tá lendo um versículo e ele fala assim, posta isso. E aí, depois tu recebe mensagens, nossa, Mariel, essa palavra foi pra mim e tal. Então, a gente percebe que não é mais a gente que coordena nada. Que, na verdade, tudo é dele, tudo veio dele. Se ele deu uma influência, se ele deu uma conta com 200 mil pessoas, é porque ele tem prazer na vida daquelas pessoas e ele tem mensagens, ele tem uma palavra, ele tem um propósito na vida de cada um e a gente só tem que se colocar como um instrumento, uma ferramenta dele mesmo para ser usado, tudo veio dele, tudo volta para ele, é para honra dele. Isso é o entregar a vida, né? Você entregou a vida e vai no pacote tudo. Vai no pacote até as redes sociais, né? Você acha, não, eu entreguei minha vida, por isso que a pessoa acha, eu entreguei a minha vida para Jesus ali na igreja, mas eu ainda vou continuar levando isso aqui desse jeito. Não, você entregou a sua vida, você entregou tudo, todas as áreas. Então, você vai para sua faculdade, na sua faculdade você tem que ser de Jesus lá, você tem que ser de Jesus em todos os âmbitos. Então, o entregar para Jesus, acho que por isso que eu acho que eu nunca, a minha história com Cristo foi sempre com Cristo, e eu não tenho muito essa opção de, tipo assim, fazer a minha vontade. Então eu nunca tive essa ideia de, tipo assim, eu vou fechar minha rede social, porque eu nunca postei nada pra mim. Propósito, isso, né? Então, assim, se pegar e olhar e falar assim, que dia que faz tempo que o Guilherme não posta uma foto dele, tipo assim, as minhas fotos você vai abrir aqui, é foto ministrando, é foto pregando, é foto fazendo evangelismo, é foto com a família, porque eu não fico postando muito foto minha, eu fico postando as fotos normalmente do que acontece, então por isso que toco o barco desse jeito assim, sem entender que essa rede social foi algo que Deus me entregou para alcançar a vida de alguém, né? Alguém está sendo edificado através disso. Isso é realmente viver o evangelho, né? Porque isso que o Guilherme falou é muito importante, porque tem pessoas que eu falo assim, elas querem adaptar Deus à vida delas, né? Isso. Não querem elas se entregarem para Deus. Então, assim, eu vejo que no mundo de hoje, as pessoas, elas classificam muito as coisas eu costumo falar em sagrado e outra em social. E aí elas falam assim, sagrado tá minha oração, tá meu devocional, ali se encontra Deus. Mas naquela outra área não ali mexe, do social, do toca. meu trabalho, do meu lazer, aquela ali Deus não entra. Sendo que ele quer ir em todos. Sendo que ele está... Ele quer ir pra academia contigo. Ele quer estar aqui no podcast conosco. Exatamente. Então, assim, tudo que quando a gente passa a viver uma vida com Deus mesmo, a gente entrega os mínimos detalhes nas mãos deles e para ele. E o que né? a gente precisa entender é que é prazeroso viver isso, né, Sim, Caru? Não é um peso. Então, assim, a partir do momento que a gente entrega tudo para Deus, a gente começa a viver uma vida que não é mais presa nas coisas aqui dessa terra, sabe? Não é mais no meu prazer, não é mais pro meu deleite. Mas tudo o que a gente faz tem um propósito. Então, a gente está aqui hoje. O Senhor, ele está aqui, ele está nos dando palavras, nos direcionando para coisas. A gente só tem que se colocar na posição de obediência, de fazer aquilo. Então, às vezes, a gente vai estar tomando um café e o Senhor vai nos mostrar alguém que está precisando de um abraço, que está precisando de uma palavra. E a gente vai parar de viver aquela vida. Ai, não, mas e a minha reputação? Ai, não, mas e a vergonha? Ai, não, mas e se ela não quiser? E a gente vai começar a viver em obediência para o que o Senhor tem para cada momento. E eu sempre comento isso muito com meu esposo, né? Eu falo assim, nós viemos assim, eu não vim de uma família cristã, né? Então, eu vivi durante um tempo no mundo. O Guilherme, acho que você veio de família cristã, né? Então, você nunca viveu no mundo. Mas quem já viveu, assim, igual eu vivi, meu esposo viveu, a gente fala assim, tem hora que a gente olha um pro outro e fala, meu Deus, como que a gente viveu isso? Não, e é tão triste quando a gente ainda vive naquele mesmo meio. Eu tenho muitas amigas que ainda não se converteram, sabe? E aí eu vejo aquela situação e eu falo assim, gente, eu já vivi esse vazio. Eu também. Eu já vivi essa falsa ilusão de que eu era feliz, essa falsa ilusão
ilusão de que essas coisas me preenchiam. Isso. E aí eu chegava em casa e tava aquele vazio existencial, sabe? A gente se engana e a gente percebe que a gente tava cego mesmo, sabe? Exatamente. E o que eu acho mais incrível é que o Senhor, ele nos ama naquele nosso pior momento, né? Naquele momento que a gente está destruído, que a gente está vivendo uma vida nada a ver, o Senhor está ali dizendo, eu já morri por ti, eu tenho um plano, eu tenho um projeto na tua vida. E por muitas vezes a gente se posiciona de maneira diferente, né? A gente fica Totalmente julgando, contrária. a gente olha para os nossos amigos e fala assim, ai, nada a ver, como que ele está vivendo isso? Mas se a gente se colocasse de uma forma empática, a gente veria que a gente também veio daquela forma e que em algum momento alguém nos amou, alguém nos encontrou, alguém nos encorajou a buscar Jesus, mesmo com uma vida toda estraçalhada. Mas o que eu acho incrível é que a gente pode chegar em Jesus dessa forma. Só que depois que a gente tem um encontro com ele, a gente nunca mais permanece desse jeito. Não, nunca mais. A gente tem uma mudança tão assim... Hoje, eu e o meu esposo, né? A gente não consegue julgar quem vive dessa forma, né? É igual você tipo falou. Uma pena, não é pena, mas é um compaixão. negócio. Isso mesmo. A gente sente uma compaixão, eu olho assim e falo assim, eu oro por aquela pessoa para que, da mesma forma, igual você falou, que um dia eu tive alguém que me tirou daquele lugar, que me estendeu a mão e falou assim, vem cá, que eu quero te mostrar um caminho. Eu oro para que essas pessoas, né, conheçam pessoas, ou até mesmo que eu seja na vida das minhas amigas, dos meus amigos, essa pessoa que gera essa transformação, essa ponte, né? Então... O que eu vejo de mais incrível é, assim como tu, eu também fui a primeira da minha família a me converter. E quando a gente se converte, eu não sei como foi com vocês aí de casa, mas assim, eu passei por perseguições até dentro de casa, sabe? Minha mãe falava assim, nossa... Fanática. Vai lá então pra dar dinheiro na igreja, vai lá. Passei Então assim, eu passei por muita perseguição pelos meus amigos. Ai, Mariel, pelo amor de Deus, agora tu quer ser da igreja então. Tipo assim, olha quem tu era e olha o que tu quer ser agora. Mas o mais incrível é que quando eles veem que é uma mudança genuína, que de fato somente Jesus poderia ter feito aquilo, que não é mais a mesma pessoa, que as coisas velhas elas ficaram para trás, que é uma nova criatura, elas precisam reconhecer que há um Deus sobre a nossa vida, sabe? E aí, a partir disso, a partir de um posicionamento, a partir de um amor, porque em nenhum momento eu repeli essas pessoas. Então, eu continuei amando a minha mãe, mesmo ela me ofendendo, eu continuei amando meu irmão, continuei amando os meus amigos. E depois disso, Caru, minha mãe já veio para Jesus, meu irmão já se batizou. Hoje no carro, inclusive, amor, eu ainda não te contei, mas a minha mãe falou assim, nossa, a Mari tava pensando no próximo batismo lá da igreja eu me batizar. Ai, que bênção! E eu fiquei assim, Jesus, o Senhor é muito bom, porque a tua palavra, ela se cumpre na nossa vida, sabe? É preciso que alguém se posicione, que alguém interceda por essas pessoas, é preciso que alguém se levante e a partir de uma pessoa em pé e intercessão, vem uma geração inteira, vem uma parentela inteira, vem amigos que talvez nunca tivessem tido acesso ao evangelho. Porque até o momento em que eu conheci Jesus, eu nunca tinha tido a oportunidade de saber que existia um Jesus daquele. E aí, quando me foi colocada a oportunidade de me converter, eu falei assim, gente, como eu queria ter me convertido antes. Por que eu não vivi isso antes? Por que alguém não falou de Jesus para mim antes? Então, a gente tem a oportunidade hoje de falar de Jesus o mais cedo possível para pessoas que talvez nunca tenham ouvido falar dele. Com certeza. A minha irmã, ela era uma das que mais brincava comigo, sabe? E ela, toda vez que tinha batismo lá, que tem batismo lá na igreja, toda vez ela falava para mim o seguinte... Não, Carolina, você é uma grande influenciadora mesmo, viu? Não, mãe, a gente tava almoçando e ela falava, não, mãe, toda vez que eu vou lá na igreja da Carolina, no batismo, os amigos dela estão tudo batizando. Olha aí. Glória a Deus. E ela falava em tom de piada, mas aquilo ali aquece meu coração de uma forma, todos os meus amigos que vão batizar, é uma emoção sem fim, sabe? Eu fico, assim, extremamente... queima no meu coração de ver, né, que a gente está conseguindo levar pessoas, porque eu também passei amigos, teve um amigo que eu nunca vou esquecer, e muito amigo, que um dia a gente chamou para comer um sanduíche, e ele falou para a esposa dele, falou assim, não vou não, a Caru e o Guilherme só fica com aquele papo de Deus, que papo de Jesus o tempo inteiro, não vou para escutar isso não. E tá lá na igreja, tá, olha gente?
Então, assim, é bom a gente ver que estamos influenciando pessoas para o lado do bem, E não né? ser aquele crente camaleão, né, Caru? Que é aquele Isso. crente que fica da cor do lugar que tá, que fala o que os outros querem ouvir. Gente, não, a palavra de Deus diz que ele nos chamou como para ser sal e luz, que ele não esconde uma candeia embaixo da mesa, então o que ele quer. Se a gente teve um encontro com Jesus e isso mudou a nossa vida, não tem como a gente querer viver isso sozinho. Não tem como a gente ser egoísta a tal ponto de falar assim, não, a minha casa tá boa, a minha família conheceu Jesus, a gente tá feliz e eu vou parar de falar, porque... A questão é que eles não sabem que eles precisam. Exato. É, exatamente. Tipo assim, porque quando você vai falar pra eles, eles falam assim, não quero isso não preciso disso não. Só que eles não sabem o quão... É tipo, igual a Mariel tá dizendo assim, eu não sabia o quão eu precisava disso, o quão eu poderia ter me convertido antes. Então, por isso que a gente fala. Às vezes as pessoas perguntam assim, por que vocês ficam o tempo inteiro enchendo o saco? Porque vocês não sabem o que de verdade é alegria. É aquele negócio, tipo assim, tu não sabe o que tu tá perdendo. É isso mesmo. E aí, quando a pessoa tem esse encontro, esse batismo, depois a pessoa vai falar assim, de verdade, né? Eu não tinha tido um encontro verdadeiro, não tinha tido a realidade da onde eu estava, né? Porque a pessoa acha que ela tá no céu. Só quando ela vai ver, ela fala assim, gente, eu tava num lamaçal de pecado e tava preso nisso e não sabia nem que eu precisava de sair desse lugar. Com certeza. E eu vejo que vocês, né, são evangelistas natos, né, como diz o Guilherme. E eu queria até dar uma dica pro pessoal, como que a gente faz assim para influenciar, alcançar mais pessoas. Eu sempre costumo falar, né, que quando eu chamo algum amigo, principalmente essas pessoas amigos que ainda não foram para a igreja, que não se converteram, a oportunidade que eu tenho, por exemplo, de tomar um café com eles, é a oportunidade que eu encontro para falar de Jesus. Isso. E eu queria saber como que vocês lidam com essa questão. Se vocês, toda oportunidade que tem, se vocês estão ali falando do evangelho, estão ali falando de Jesus, trazendo mais pessoas. Eu acho que tem gente, né, meu amor, que tipo, cada pessoa Faz de uma forma. vai eu de ia uma dizer, forma. eu sou evangelista só porque eu sou a mesma carne com meu marido. Porque é depois Mas a Maria dele que aprendeu a vem- ser mais evangelista um pouco. mas tipo assim. mas é uma unção, tipo assim, é uma unção que tá sobre a vida do meu marido. Se a gente é uma só carne, o Senhor, ele vai me moldando diante disso. E se tem uma coisa que eu não tenho vergonha é de fazer apelo de negócio, mas assim, com gente da minha família, com amigos próximos, eu não sou de, tipo, ser evangelista com eles, não. Eu deixo eles... Não, e o Guilherme, ele é bem, assim, a gente, é muito engraçado, a multiforme graça e sabedoria de Deus, porque ele juntou a pessoa mais confrontante com a pessoa mais amorzinha do planeta Terra, para que haja um equilíbrio. Então, o Guilherme, se ele vai conversar com alguém, é tipo assim, cria vergonha na cara. Sabe? Eu sou Porque tu desse- tá vivendo, tu porque fala a que é Mariel é crente, totalmente e eu não. já sou assim... Jesus pode te tirar desse lugar. Deixa eu te dar um abraço. Então, assim, é a muito Mariel tá dizendo diferente. assim, Jesus pode tirar desse lugar, você é amado, luz. Você é filha. consegue sair. Exato. Eu falo E eu mesmo, olho e gente, falo porque assim, foi essa quanto palavra tempo que me mais trouxe você vai pra continuar Jesus. afundado no pecado igual você tá? Exato. Então, assim, Você não é por precisa. isso que eu vejo que não tem um padrão, gente. Não O tem. padrão é o padrão que o Senhor Espírito Santo. escolheu pra ti. Não, e o padrão que o Senhor, que quando ele te colocou no ventre da tua mãe, ele já sabia a forma que ele ia te criar. Ele já sabia o propósito pelo qual tu estava sendo gerado naquele ventre. Então, não adianta a Mariel tentar ser o Guilherme, porque não Adianta. vou ter sucesso nisso. E se eu tiver sucesso nisso, vai ser o maior fracasso da minha vida. Porque aí eu vou chegar no céu e o Senhor vai falar assim, eu não te criei pra ser Guilherme. Eu te criei mesmo pra abraçar, pra amar, pra puxar, porque foi assim que tu foi resgatada. E eu fui resgatada assim, com as pessoas me falando assim, ó, existe um pai. Eu tinha perdido meu pai, sabe? Alguém que era uma referência pra mim, até o momento em que eu encontrei em Deus o meu pai. Tipo, o pai que eu não tive na terra, a partir do momento que meu pai se foi o pai que eu encontrei em Deus, a paternidade. E eu sou uma filha mimada mesmo, uma filha amada. O Guilherme fica bravo até quando ele vê as coisas que Deus faz comigo, porque ele me trata, tipo assim, a menina do olho dele mesmo. Eu penso numa coisa, do outro dia alguém manda pra minha casa. Então, assim, eu tenho um relacionamento de filha. E esse é o relacionamento que eu passo adiante, porque foi o relacionamento que não foi uma liturgia, não foi uma regra, não foi medo de ir pro inferno, não foi isso que me fez ser apaixonada por Jesus. Foi saber que eu era, sabe, que ele, mesmo eu não merecendo, mesmo eu não tendo nada de bom pra dar pra ele, ainda assim ele tava me chamando, sabe? Eu sou estilo Guilherme. Todo mundo que vê, Não, até no meu mas Instagram, é porque eu sou foi acho- a eu maneira acho que, que ele Deus- foi confrontado também. Tipo assim,
Eu lido como se Deus fosse um treinador de alta performance, tipo assim, um monte de isso, coisa. também. Vai, você vai conseguir, vai aquele monte de coisa. Você consegue fazer um pouco mais. Fala, levanta negócio. daí. Às vezes o pessoal me manda mensagem assim, Caru, eu estou acabada, meu namorado terminou comigo. Eu falo, toma vergonha na tua cara, levanta dessa cama aí, que namoradinho terminou com você, vai orar. É o Guilherme. E quando o Guilherme, meu esposo, lê as coisas que eu respondo, ele fala assim... Caro, essa pessoa nunca mais vai te seguir, não vai conversar com você e acabou. A pessoa me manda, Caro, fui pra igreja. É o Guilherme. Aceitei Jesus. Eu fui em Teresina pregar. O pastor de Teresina lá, o pastor Fred, ele falou assim, a hora que o Guilherme começou a fazer o apelo, que o Guilherme falou assim, olha, tem pessoas aqui que hoje a conversão dele começa criando vergonha na cara. Então, se hoje você precisa criar vergonha na cara para mudar o posicionamento da sua vida, por quê? Porque você está vivendo essa vida destruída sua, não é porque Deus não está querendo fazer algo, é porque você não cria vergonha na sua... E aí eu falei... Meu bem, segue o Guilherme aí, você tá vendo? Você tá vendo que não é só eu. E aí eu comecei a falar, e eu falei assim, ó, e se hoje você toma essa decisão, não continua e quer entregar a sua vida para Jesus... E mudar essa vida sem vergonha sua. Tipo, um monte de coisa. É isso que eu Você vai levantar. O pastor ficou assim, ó, não vai ir ninguém. A hora que o pastor olhou, não ficou ninguém no banco. Todo mundo tava lá na frente. Glória a Deus. O pastor falou assim, o Guilherme foi o único que pediu o povo criar vergonha na cara e o povo foi entregar. E é isso, todo mundo direto fala isso pra mim. Fala, Caru, você fala dessa forma e o pessoal vai. Só que muitas vezes teve outras pessoas que falaram comigo e que teve vezes que eu me confrontei. Que eu falei assim, Deus, mas por que eu não posso ser mais mansa? Por que eu não posso falar de uma maneira branda? Mas todo mundo, eu acho que passa por esse bug. Porque eu fico assim... Deus, será que eu tô sendo muito mamão com açúcar, sabe? Será que eu tô sendo muito melzinho na chupeta? Eu não quero um evangelho light, eu quero falar do teu evangelho. Só que é o evangelho que eu vivo, entendeu? É um evangelho que os meus princípios, as coisas que eu faço é por amor a Deus. Não por medo, não, é porque eu amo ele, eu não consigo imaginar pecar contra ele. Tipo assim, eu te amo tanto, Jesus, que eu não quero, sabe? Pode ter a oportunidade que for, eu não vou fazer isso por amor a ti. Então, assim, tem pessoas que vão ser ganhas dessa forma, tem outras que vão ser ganhas com raça de víboras, se convertam. Forma sabe? de pregador é isso. É só a gente olhar pra Bíblia e ver que o Senhor, ele escolheu pessoas completamente diferentes, com personalidades completamente diferentes, pra propagarem o evangelho. E isso é o mais incrível da gente. Eu falo que é um time de futebol. É um jogando... se o time ganhou, todo mundo ganha. Se o time perdeu, todo mundo perde. Mas no time de futebol, tem quem joga na zaga, tem uns que vão pela lateral, tem uns que estão no meio, tem uns que estão no ataque. O que joga na zaga, ele tá pra defender. E tem até os reservas, gente. Então, assim, tem um que tá pra defender, tem um que tá pra atacar. Então, tipo assim, quem sabe a minha mensagem seja uma mensagem de ataque. A dela conduz um pouco mais ali no meio. A minha é de defesa. Tipo assim, eu vou te ajudar a sair dessa zona aqui de perigo e vamos... E vamos juntos, né? Mas essa questão de pregar para os amigos e tudo, você falou que o Guilherme não pregava muito para a família, né? Você falou para a família e amigos. Eu nunca tive essa questão, porque minha família porque inteira sua família cristã. você nunca nem precisou. Tipo assim, eles que pregam para mim. E, tipo assim, vamos dizer assim, todo mundo olha e fala assim, gente, o Guilherme é muito crente, mas eu sou o menos crente da minha família. Então, tipo assim, igual hoje eu fui à tarde, passar a tarde com meu avô, eu fui ser ministrado pelo meu avô, porque eu chego lá para tomar um café com ele tá dizendo aqui... da palavra, aquele monte de coisa, aí você sai assim, gente, eu sou crente, mas é tão maravilhoso quando você chega num lugar e é mais crente, aí meus avós são mais crentes, meus pais, então é todo mundo... Eu acho que isso é incrível, né? A gente andar sempre com pessoas que nos influenciem a ser mais apaixonados pela palavra de Deus, pelo evangelho. Elevem o nosso nível, né? Isso, que a gente olhe, eu e o Guilherme, a gente sempre fala isso, né, amor? Que a gente tem amigos que a gente fala assim, gente, eu não sou crente. Sabe? Tipo assim, pessoas que estão vivendo o sobrenatural aqui na Terra e a gente fala assim, não, a gente precisa fazer mais. A gente precisa buscar mais, a gente precisa elevar. É importante. Guilherme, eu queria que você contasse um pouquinho aqui pro pessoal da sua live de oração, porque eu quero até contar aqui que a gente estava falando de influenciar pelas redes sociais. Eu conheci o Guilherme através dessa live de oração. Olha aí, tá vendo? Foi a gente na época... se conheceu através dessa live. Ah, olha que bênção. Amizade, relacionamento, tudo. Quando eu tava passando o momento mais difícil da minha vida e eu lembro como se fosse ontem, vou até contar pra você, acho que nunca contei. Eu tava passando um momento muito difícil e eu lembro que eu tava nessa
transição, né? Fazendo aquela conversão, pezinho no mundo, pé na igreja, aquela assim. E eu lembro que eu tava olhando no Instagram, assim, eu acordei de madrugada e eu tava fazendo um propósito para orar. E nesse dia eu tava inquieta, eu comecei a mexer no Instagram. E aí, de repente, eu vi um maluco fazendo oração 3 horas da manhã. Nossa, eu acho que eu e a Caru, a gente já é irmã gêmea, amor. Tá vendo isso? Aí eu falei, cara, que cara maluco, vou assistir isso aqui. Peguei e assisti. Gente, eu acho que eu fiz mais de 4 meses essa oração 3 horas da manhã. E eu mandei pra minha irmã, e a minha irmã começou a fazer oração, e a gente fez um propósito de acordar juntas às 3 da manhã, e a gente orava e participava da live de oração. Então, assim, foi algo que me ajudou muito, sabe? No momento que eu tava precisando, me ajudou muito. E eu queria que você contasse um pouco, porque eu tenho certeza que, assim como eu, várias vidas foram alcançadas, foram edificadas, né? Conta como que surgiu essa ideia de você fazer a live. Como que foi? Se for narrar a trajetória da live, ela partiu de um vídeo na internet. Olha que loucura, partiu de um vídeo da internet de um dia que eu estava voltando na madrugada. Não sei se quem me acompanha em casa assistiu, de um cara que queria suicidar na rodovia. Depois eu vi esse vídeo. Aí o que acontece? Esse vídeo foi o start inicial. Por quê? Porque ele foi 3 dias para se começar o mês de setembro. E aí o que acontece? Como eu vi que o povo estava muito desesperado, eu falei, setembro é setembro amarelo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer lives do setembro amarelo. Aí eu fiz live do setembro amarelo durante o mês inteiro de setembro. A hora que terminou, eu falei assim, olha, o povo tá precisando orar. E aí o que eu fiz? Agora eu vou começar um propósito de oração. E aí eu falei assim, vou fazer um propósito de oração de 21 dias orando de madrugada para se tornar hábito. Porque eu queria que oração se tornasse hábito na vida das pessoas. E aí eu fiz, e no primeiro dia, na primeira live, que eu falei assim, olha, porque Deus pediu para eu fazer uma live de oração para que a oração se torne hábito na sua vida. Então nós vamos fazer 21 dias de oração. Isso em 2019. E aí alguém comentou assim, para se tornar hábito precisa ser 63 dias. 21 se torna rotina. Para hábito precisa ser 63 dias. Aí eu falei assim, a ideia era se tornar hábito, agora a minha live que era para ser 21 dias de madrugada Foi vai ficar... quanto tempo? 63, isso em 2019. Eu terminei as 63 dias de live em dezembro. Eu estava no Canadá estudando inglês no Canadá. Eu tinha acabado de chegar no Canadá para estudar. E no dia 12 de dezembro, eu lembro até hoje, no dia 12 de dezembro terminou a minha live. E aí eu tinha um grupo de oração, no dia 13 de dezembro não precisava mais orar mais de madrugada. Só que o meu despertador tocou, porque tava no automático. Tocou, eu falei assim, acordei, né? Já tava acostumado, dobrei o joelho. A hora que eu terminei de orar, eu abri o grupo do Telegram. Aqui, ó, se eu vier aqui até hoje, aí eu vim aqui, peguei o grupo do Telegram, e eu tava olhando o grupo do Telegram, eu falei assim, gente, uai. Tava assim, umas 50 mensagens do povo, tipo assim, estamos aqui ainda orando, estamos orando, estamos orando, estamos orando. Não dei conta de parar de orar. Aí eu falei assim, gente, se tornou hábito mesmo na vida do povo. Porque hoje era o primeiro dia que não precisaria. E o povo falou assim, ainda estamos orando. E aí eu falei assim, que ele ficou inquietando meu coração, inquietando. Quando foi chegando perto de dezembro da virada do ano, Deus falou assim, eu quero que você faça um propósito maior. Eu falei assim, o que o senhor quer? Ele falou assim, se 21 dias é rotina, 63 é hábito, imagina se for a vida toda. Imagina se for pelo menos um ano inteiro, 366 dias. Aí eu fui e falei assim, então vamos. Bora aceitar o desafio. 2020, janeiro de 2020, não existia pandemia. Aí eu comecei a fazer as lives de oração. Tinha umas 250 pessoas que participavam, assistindo e orando ali junto comigo, até março. Porque quando a pandemia começou, todo mundo estava acordado de madrugada. Aí a live saiu de 250 pessoas para 5.000 pessoas. Gente, eu falo que o Guilherme é doido, porque eu lembro que em algumas que eu peguei, tinha umas que ele tava viajando, que ele tava fazendo dentro do banheiro. Não era? Que às vezes você tava na casa de uma pessoa e você fez... no ônibus. Eu fazia no ônibus, fazia no banheiro. Normalmente eu fazia no banheiro porque, tipo assim, senão ia fazer muito barulho na casa. E eu falei assim, então vamos pra dentro do banheiro. Então vamos pra dentro do banheiro. E aí, normalmente as luzes de banheiro de hotel era mais clara do que as do quarto. As do quarto é aquelas luzinhas assim, ambiente. Aí no banheiro ficava com a luzona bem clara. Então, assim, aí eu fiz, não falhei nenhuma, exatamente nenhuma. 366 dias. Eu acho que eu devo ter deixado de fazer umas 4... Porque eu tava em voo. Alguém pra fazer, né? Porque, eu colocava alguém e eu tava acordado no horário fazendo. Mas assim, porque eu tava num voo que viajava de madrugada, eu não tinha internet. Ou num ônibus. Mas aí meu pai participava de todas as lives comigo. Uma das coisas mais assustadoras é que meu pai todos os dias estava de madrugada participando. Teve até um dia que o meu despertador não tocou.
e nunca faltava ninguém, porque meu pai Sempre batia na alguém porta lá, do quarto lá e falava assim, meu filho, vai lá que tem live de oração pra você fazer. Aí eu descia e fazia. Então, durante esse tempo foi até onde eu conheci a Mariel e onde inúmeras pessoas. Então, assim, igual você falou da forma que você foi alcançada, minha esposa também foi alcançada do mesmo jeito, angustiada de madrugada, desesperada, apareceu a live. Então, assim, inclusive essa semana eu tô fazendo 7 dias de clamor pela nação, pelo Brasil e pelo que nós vamos viver na política, né? Então, eu tô orando e ali tem 250, 300 pessoas que ainda estão acordando de madrugada, porque o povo ama participar de madrugada, orar de madrugada, e a gente tá fazendo esse clamor. E eu vejo quantas pessoas, porque se eu for no Pará, alguém chega lá no Pará e fala assim, eu participei das suas lives, tava angustiado, pensando em desistir, minha vida foi transformada. Eu vou nos Estados Unidos, alguém chega e fala assim, eu participei das suas lives de madrugada. Em quantos lugares eu fui, quantas pessoas eu fui que nem era de madrugada no país. Tem um jogador de futebol que até jogando agora no Brasil de novo, ele falava assim, Guilherme, a sua live de oração é 3 horas da tarde aqui. Em outros lugares era tipo 10 da manhã e todo mundo participava e são inúmeros testemunhos. Né? O que eu acho mais incrível é que quando Deus ele nos pede coisas, muitas vezes a gente não vê o processo para chegar, né, nessas coisas. Então, assim, quando o Senhor colocou esse propósito na vida do Guilherme, no coração do Guilherme, não existia pandemia, não existia, sabe, um cenário caótico nas madrugadas. Mas nesse momento, nesse cenário de pessoas angustiadas, de pessoas com insônia, o Guilherme estava ali como um instrumento, porque antes de tudo acontecer, ele deu ouvido ao que o Senhor estava mostrando. Então até a Nádia estava falando ali com a gente, né? Ela falou assim, quando o Senhor entrega essas palavras grandes sobre as nossas vidas, eu já fico pensando no processo. Ela falou, e é exatamente isso, eu tenho um processo gigantesco. Então, para o Guilherme conhecer a esposa, para o Guilherme lançar um livro, né, escrever um livro, porque ainda nessas lives depois veio o livro, Despertando um Exército de Oração. Para que ele pudesse viver essas coisas grandiosas, teve um processo lá de janeiro. Pensa, a gente foi se conhecer em julho. Né? Foi tipo assim, 7 meses acordando todos os dias para que a gente se conhecesse. Eu acho que essa oração era para você conhecer a Mariel. Eu também acho, gente. Eu acho que você tava orando lá, fez um propósito com Deus, falou, Deus, coloca essa mulher maravilhosa, virtuosa na minha vida. Não, Deus fez muito milagre. Esse foi um dos maiores. O maior. Espero que seja. Sim, um dos maiores, mas Deus fez coisas grandes, porque eu vi que essa questão de tudo, até da constância. Imagina, você fazer 360... Gente, foi difícil pra mim depois conseguir dormir. Eu tava acordando 3 horas da manhã, acordando direto. Eu falei, até quando eu parei de fazer, eu falei, Deus, eu já parei. Pode me dar meu sono completo. Mas não dava 3 horas, eu acordava. Desse jeito. Estava lá firme e forte pra orar. E a minha irmã também foi da mesma forma. Ela ficou acompanhando comigo e ela sempre assistindo. E depois ela também teve a mesma questão, mesmo probleminha. Muito bacana. Eu queria que vocês deixassem, né, um recado pro pessoal, o que vocês imaginam, né, para nossa nação, para as pessoas. Eu vejo que o Guilherme, principalmente, tem um trabalho muito com adolescentes, né, que eu acredito que é o nosso futuro, né, que a gente tem que realmente investir o nosso tempo, investir o nosso talento e o nosso amor com essas pessoas, né, instruindo da melhor forma. Então, você falando isso antes de deixar o recado, que aí depois a gente entra no recado. Eu até abri um vídeo hoje que os meninos mandaram aqui, eu achei muito especial. Ele virou e falou assim, olha, Deus acreditava nos adolescentes. Tanto que se você fosse olhar, ele estava dizendo assim, olha, fora Pedro, segundo a Bíblia e os estudos, todos eram jovens e adolescentes. Mas grande parte de adolescentes, porque eles viraram falar sobre aquela questão de pagar os impostos. É verdade. Sim, só Pedro e Jesus, só os dois pagavam. Só Pedro e Jesus pagou os impostos. Quem não precisava pagar impostos? Quem tivesse menos de 20 anos. Quem tivesse menos de 20 anos não precisasse. Por isso que a hora que falou assim, mas eles não pagam imposto, aí Jesus falou assim, Pedro, vai lá e pega na boca vai ter um peixe, você pega o peixe, vai ter uma moeda, você paga. O meu e o teu imposto. Por que os outros não? Se os outros não precisavam pagar, é porque eles tinham menos de 20 anos de idade. Então, eram jovens e adolescentes. Jesus escolheu, Jesus olhou, Jesus chamou. Você olha para Davi sendo chamado, você olha para José sendo chamado, você olha para Daniel sendo chamado. Todos jovens e adolescentes chamados. Então, Deus chama. Não é à toa que ele diz assim... Deus vai escolher gente fraca, velho? Não, ele escolhe gente forte. Por isso que ele fosse jovem. Eu vos escolhi porque vocês são fortes. Já venceram o maligno. Então, se ele acredita também... Eu acho que demorou muito tempo para que a igreja prestasse atenção nos adolescentes, sabe? Mas eu acho que essa é a geração que está recebendo esse empoderamento.
Então, assim, da mesma forma que o mundo há muito tempo vem munindo jovens e adolescentes, graças a Deus que a igreja acordou, graças a Deus que o povo de Deus acordou e vai começar a munir esses jovens. Já tem munido e eles já estão... Minha esposa sabe que eu consagro os adolescentes tudo. Fala assim, você é o pastor da sua escola. E você é o pastor você é o pastor da sua faculdade. Então eu olho e falo assim, olha, título não é um cargo. O cargo tu não, exerce o cargo não é um antes. título. O cargo é quem exerce ele. Então tem adolescentes que estão ganhando as suas escolas inteiras para Jesus. E que não tem o título, tipo assim, não tem o título de evangelista, mas assim, já exercem isso, já veio neles, o Senhor já depositou isso, né? Não, ó, eu quero até falar para vocês que assim, eu oro a Deus pela vida de vocês, porque eu acho que no mundo hoje que a gente vive, eu sou mãe, né? Então, assim, a gente precisa de referências, de boas referências, né? A gente vê muitos adolescentes aí perdidos, com crise de identidade, tendo referências, infelizmente, que são erradas, que levam para outros caminhos, né? Então, ter vocês como uma referência para esses adolescentes é uma bênção. Eles poderem realmente acreditar ainda, a gente pode poder ter uma esperança de algo melhor, né, para o futuro. Até porque, né, Caru, essa geração é a que vai influenciar os nossos filhos. Com certeza, por isso a minha preocupação sempre. A gente precisa cuidar dessa geração que está vindo, porque os nossos filhos vão ser influenciados por eles. É muito precioso Deus ter nos dado essa oportunidade de cuidar de uma geração, para que essa geração cuide da nossa, para que essa cuide dos filhos desse. Então, assim, é sempre assim. É uma geração, aí pulou... Você não consegue cuidar da geração dos seus filhos. O Guilherme explica isso de uma forma Isso é uma coisa... A melhor coisa de todas é isso aqui, ó. Explicar para você, ó. Isso aqui sou eu, isso aqui é o meu filho. Deus sempre coloca uma geração aqui no meio. Você não cuida dessa geração dos seus filhos, você cuida dessa. Então, quando eu não cuido da geração que vem atrás de mim... Isso influencia na dos teus filhos. Não vai ter ninguém cuidando. Então, por isso que eu cuido hoje dos adolescentes, porque eu sei que os meus filhos estão sendo inspirados por esse aqui, ó. Então, se eu preparo pregadores, cantores, ministros, evangelistas, trabalhos sociais, meu filho vai ter trabalho social, vai ter evangelista, palavra, tudo. Então, funciona desse jeito. Seu filho nunca vai te ouvir, mas ele vai ouvir aqueles que você levantou através do seu ministério. Glória a Deus. É isso mesmo. É uma das coisas que eu penso muito a respeito das redes sociais. Falo que tem que levantar mais pessoas para se posicionarem, para realmente serem influência para essa geração. Né? Para que as pessoas, os adolescentes, crianças, olhem e tenham pessoas como vocês que estão ali na linha de frente, né? Como uma referência. Tem uma menina no nosso grupo que chama Mel. E, tipo assim, os nossos filhos são apaixonados nela. Porque, tipo assim, ela é muito top na rede social, ela é cristã, faz parte do meu time. E ela é novinha, e ela é muito nova. Anos, acabou de fazer 17. Ela acabou de fazer 17 anos. E aí, a minha filha tava vindo no banco de trás e ela tava assistindo todos os vídeos da Mel. Eu acho tão legal, aquele monte de coisa. Minha filha não tava me assistindo. Só que tem um monte de adolescente que me assiste. Só que a minha filha não tava me assistindo, tava assistindo alguém que eu cuido. Então, olha que loucura. Então, se eu cuidar dessa geração, eu estou cuidando daquilo que os meus filhos... E ela, antes, o conteúdo dela não era um conteúdo cristão. Era um conteúdo aleatório. Que não era do mundo, mas também não era da igreja. Então, ela cuidando dela... decidiu se posicionar, sabe? Cuidando dela, eu estou cuidando dos meus filhos. Exatamente. Faz isso. E, Mariel, depois eu quero ainda voltar para o Guilherme para ele deixar uma palavra para esses adolescentes, mas você também, que eu vejo que muitas mulheres, né, a vida de muitas mulheres são alcançadas através da sua vida. Você é uma pessoa hoje de referência, né, para várias mulheres. Eu queria que você deixasse uma palavra para essas mulheres que estão aí te assistindo, te ouvindo. Então, eu vou replicar uma palavra que foi dita pelo meu marido em um momento muito difícil da minha vida, em que eu estava... Na verdade, era o caminho para um momento muito bom. Mas era o momento em que eu estava me reconciliando com Jesus. E ele falou assim para mim: amiga, entenda algo. Não há alegria fora da presença do Senhor. E tu não precisa de nada passageiro. Então, se eu posso deixar hoje uma mensagem para as mulheres que estão aqui, que assistiram o nosso podcast, não se contente com coisas passageiras, não se contente com coisas do mundo, não diminua o teu valor. O Senhor, ele te criou única e ele te criou perfeita para esse tempo, para essa geração, para essa nação. Mas a gente não vai viver nunca algo assim extraordinário e consistente fora da presença dele. Só ele é capaz de nos dar tudo que a gente precisa para viver coisas extraordinárias e grandiosas. Então, assim, sem Jesus a minha vida hoje, nada disso que eu vivo teria sentido. Por isso, se apeguem, conheçam a Jesus, entreguem as suas vidas para Jesus
e deixem com que ele tome as rédeas. Porque por muitas vezes a gente já tentou fazer sozinho pela força do braço e não deu certo. Então, assim, gente, vai por ele que é melhor. Amém. Você, Guilherme, sua mensagem que você deixa aí para os adolescentes, para o pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo. Olha, para o adolescente, para o pai do adolescente, para quem ama esse trabalho com o adolescente, eu digo que Deus ama usar as coisas loucas, assim como está em 1 Coríntios 1:27. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, usa aquelas que não são para confundir os que são. Então Deus é especialista em usar aqueles que ninguém está acreditando. Então por isso que eu acredito muito que Deus vai usar os adolescentes, porque ninguém acredita nos adolescentes. Ninguém deposita, investe em adolescentes. Então eu tenho visto, eu sou a prova viva do que Deus está fazendo através de um ministério para adolescentes. O Retiro é um trabalho para adolescentes. Eu tive a oportunidade de conhecer o presidente da República. Nós fomos tomar um café com o presidente da República, levando adolescentes que são influentes. Então nós visitamos, nós tivemos com várias pessoas, nós fizemos a tour agora no Paraguai com adolescentes. Por quê? Porque sempre que existir alguém que acredita em algo sobrenatural, Deus vai fazer algo maravilhoso. Então, adolescente, eu acredito em você, eu acredito naquilo que Deus pode fazer sobre a sua vida. Eu sempre falo que se desenvolver um trabalho na igreja, quando eu tenho responsabilidade, eu tenho um ministério muito grande, minha esposa tem um ministério dela, e isso causa um peso de consciência em você, de falar assim, gente, já pensei muitas vezes em desistir, mas eu sabia quantas pessoas eu tinha como responsabilidade. Então, como que eu quero que o adolescente tenha responsabilidade se ele não tem responsabilidade? Então, se eu não desisto, às vezes, em alguns momentos, porque eu tenho uma responsabilidade, porque eu tenho um chamado, porque Deus me confiou algo muito grande, então eu decido confiar algo grande na mão de adolescentes, entregar na mão de adolescentes, por quê? Porque eles vão olhar e vão falar assim, eu carrego algo muito grande, Deus confiou algo muito grande em mim, então eu não posso desistir agora também. Então quando ele começa a cuidar da sala de aula dele, da escola dele, e aí ele começa a ver assim, nossa, eu vou desistir, mas ele vai falar assim, mas se eu desistir, tem 6 que participam da minha célula ali todos os dias. Aí ele vai ver que ele tem uma responsabilidade também, e ele vai dizer assim, não vou desistir por conta de que se eu desistir, vai ser um péssimo exemplo para aquelas pessoas que estão ali. Então, você que é adolescente, eu acredito em você, eu como líder hoje na nação de adolescentes, eu acredito em você, Deus acredita em você, a sua família acredita em você, e mesmo que não acredite, Deus está acreditando. Então só basta que você acredite para você viver o sobrenatural de Deus. Deus está confiando coisas grandes em adolescentes nesse tempo. Amém. Bom, pessoal, hoje encerramos o nosso episódio de evangelismo nas redes sociais. Eu quero agradecer muito a todos vocês que nos acompanharam, que nos assistiram, que nos ouviram. Agradecer muito a presença desse casal muito especial. Pedir para que Deus abençoe cada vez mais a vida de vocês, o ministério de vocês, que vocês têm feito a diferença nesse mundo, tá? Que vocês não parem, continuem cada vez mais. Um beijo grande no coração de todos vocês e até a próxima.